Você já se irritou com o barulho do vizinho? Aquela música alta, os passos, os móveis batendo, parece só incômodo, certo? Mas e se eu te dissesse que por trás de cada som havia uma história que poderia mudar completamente a maneira de como você vê as pessoas e a vida? O que você faria se descobrisse que o que você odiava tanto era, na verdade, um ato de amor? Ele só queria silêncio, mas o que encontrou foi uma das maiores lições de empatia que a vida podia dar. Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos e sempre fui um homem calmo, reservado e tranquilo. Gosto de silêncio, de chegar em casa depois do trabalho e simplesmente ouvir o som do meu próprio pensamento. Mas há alguns meses um novo vizinho se mudou para o apartamento de cima e junto com ele veio o barulho. Gritos, batidas, música alta. Agora imagine isso acontecendo todos os dias sem descanso. Passos fortes, móveis arrastando, gargalhadas no meio da noite e o som constante de algo batendo no chão. No começo tentei relevar. É só adaptação, pensei. Mas com o tempo aquilo começou a me irritar de verdade. Toda noite era a mesma coisa. Eu deitado na cama e tum, tum, tum. O barulho começava e o sono ia embora. Um dia cheguei do trabalho exausto e quando o barulho recomeçou, perdi a paciência. Peguei o celular e mandei uma mensagem no grupo do condomínio. Será que o morador do 302 pode fazer silêncio? Tem gente que trabalha cedo aqui. Minutos depois, o grupo explodiu. Alguns riram, outros apoiaram, mas o vizinho barulhento não respondeu. No dia seguinte, encontrei ele no elevador. Era um homem de uns 40 anos, rosto cansado, olheiras profundas, um olhar distante. Ele apenas me cumprimentou com um sorriso fraco. Eu, de raiva, nem respondi. As semanas passaram e o barulho continuava. Cheguei a registrar uma reclamação na portaria. Ameacei chamar o síndico. Até que uma noite, já decidido a resolver de vez, subi e bati na porta dele. Quando ele abriu, percebi que algo estava diferente. O apartamento estava silencioso. Lá dentro, o chão estava espalhado de brinquedos, cada um parecendo guardar pequenas histórias. No canto da sala, uma cama hospitalar chamava a atenção, sob a luz suave da noite. Deitada nela, uma menina, provavelmente uns 8 anos, respirava com a ajuda de um respirador. Seu corpo era frágil, mas seus olhos brilhavam com uma luz que parecia desafiar tudo ao redor. Fiquei sem chão. Ele me olhou com calma, a voz carregada de cansaço e carinho. Desculpe pelo barulho. Às vezes, quando ela consegue, eu a seguro nos meus braços e a faço dançar devagar. É o único momento em que vejo o sorriso dela brilhar de verdade. Ele então a levantou suavemente, girando e balançando devagar, e a menina riu. Um som leve, cheio de vida e alegria. Cada batida agora fazia sentido. Era amor em movimento. Esperança em forma de risada. Um momento fugaz em que a dor era esquecida e a vida se manifestava de um jeito silencioso, mas poderoso. Senti um nó na garganta. Aquela batida que o odiava tanto, era ele tentando fazer a filha rir. As risadas que me irritavam eram de uma criança que só queria esquecer a dor por alguns minutos. Pedi desculpas, envergonhado. Ele apenas balançou a cabeça e sorriu de novo. Desde aquela noite, nunca mais reclamei. Na verdade, passei a ouvir o som do teto com outros ouvidos. Cada batida era um sinal de que ela ainda estava ali, viva, sorrindo, dançando. E um dia, o silêncio chegou. Um silêncio diferente, pesado. Descobri depois, pela portaria, que a menina tinha partido. Fiquei parado por alguns minutos, em silêncio, sem saber o que sentir. Era estranho.
Eu nunca cheguei a conversar com ela, mas parecia que aquela criança fazia parte do meu cotidiano. Durante meses, o som das risadas dela ecoava no teto como uma melodia viva, e agora, o silêncio parecia gritar. Naquela noite, sentei na varanda e fiquei olhando as luzes do prédio acendendo, uma a uma. Pensei em quantas vezes a gente se irrita com o que não entende. Quantas vezes apontamos, julgamos, reclamamos, sem imaginar a batalha que o outro está travando em silêncio. No dia seguinte, deixei um bilhete na porta do vizinho. Desculpe pelas minhas reclamações. Hoje sei que o barulho que me irritava era, na verdade, o som mais bonito que existia por aqui. Ele nunca respondeu. E foi assim que, de forma inesperada, aprendi que a empatia tem um som que nenhum silêncio consegue apagar. Desde então, quando algo me irrita ou alguma coisa me incomoda, respiro fundo e penso: será que eu realmente sei o que está por trás disso? Porque muitas vezes, o que nos parece apenas barulho é o eco silencioso de um amor que insiste em existir, de uma vida que tenta sorrir mesmo em meio à dor. E é nesse som sutil e profundo que encontramos a verdadeira lição da vida: ver com o coração antes de julgar com os ouvidos. Às vezes reclamamos do barulho, do atraso, da pessoa que parece nos irritar, mas esquecemos que cada um carrega uma história que não conhecemos. Quantas histórias deixamos de entender por falta de escuta, de paciência, de empatia? O Marcelo aprendeu que a compreensão transforma o barulho em melodia. E que quando a gente olha o outro com o coração, até o incômodo vira lição. Então, da próxima vez que algo ou alguém te irritar, respire fundo e lembre-se: talvez esse som, esse gesto, esse ruído, seja apenas o som da vida pedindo para ser compreendida. Que essa história sirva para nos lembrar de sermos mais pacientes, mais humanos e menos julgadores. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita: os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!